Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso no ar. E hoje, novamente, nós trazemos o especialista em desenvolvimento humano, ele que é consultor empresarial, esteve aqui conosco em 2019 lançando o livro Bora pro Jogo, Eduardo Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Giovanni. Muito bom estar aqui novamente e bem aberto aí para o nosso tempo aqui hoje, para as perguntas e para a nossa interação. Obrigado pelo convite. Eduardo, você vem aqui ao nosso programa para fazer o lançamento do teu livro Chega de Andar em Círculos. Você já o lançou lá em Brasília, Goiânia vai receber esse lançamento lá na Livraria Leitura do Goiânia Shopping, dia 24 de janeiro. Esse programa ele vai ao ar terça-feira, depois do Natal, e depois nós vamos repetir próximo da época do lançamento. E aí, o que é que nós temos que parar de andar em círculos? O ser humano hoje está andando muito em volta de si mesmo, seus próprios problemas, a sua própria vida? Com certeza, Giovanni. E por que isso acontece? As pessoas andam em círculo porque elas precisam, em primeiro lugar, lidar com as expectativas dos outros. Elas precisam, além de lidar com a expectativa dos outros, elas ficam ali, muitas vezes, apreensivas com o futuro, com o que vai acontecer consigo, com o que vai acontecer com a família, com o que vai acontecer com o seu próprio trabalho. Então, cada pessoa lida ali com o desafio de estar à altura, de se sentir capaz, de se sentir pronto, tanto para os relacionamentos quanto também para a vida e para a carreira. Por isso, nesse momento, a pessoa começa a andar em círculos. Porque aí, nessa necessidade de estar pronta, de se sentir capaz, ela acaba entrando em algumas armadilhas. Você fala no seu livro sobre protagonismo. Eu gosto demais dessa palavra. Eu utilizo muito, além de advogado, apresentador, eu sou empresário. E eu digo isso muito para a nossa equipe, os diretores da nossa empresa, né? Eu queria que você falasse um pouco isso, sobre tomar o mundo, a direção, né? E conduzir a sua própria história. O Paulo Coelho, ele falava sobre conduzir sua lenda pessoal. Não sei se você já ouviu Uhum, esse termo dele. uhum. E pegando também um link aqui de uma pessoa que gostava de escrever ali as suas histórias, né, com personagens, Tolkien, quando trazia para o homem e criou esse conceito de pequeno fabricante, ou seja, ele traz a ideia de que Deus cria o mundo e o homem, como pequeno fabricante, pequeno criador, também pode criar as suas realidades. Então, a ideia do livro é resgatar, ajudar as pessoas a resgatar esse conceito de pequeno fabricante, Giovanni. Então, ou seja, espera aí, eu posso criar uma nova realidade na minha casa, eu posso criar uma nova realidade no meu trabalho, eu posso criar uma nova realidade nas minhas finanças, não é? Ela foi dada essa habilidade criativa para ela. Então, por isso, exercer essa habilidade criativa no dia a dia, nas esferas que ela vive. Você foi muito nobre falando do Tolkien, né? E as Crônicas de Nárnia, né? Que, inclusive, é um autor que muita gente não sabe, é um autor cristão e que, na verdade, muito da ideia que ele passa, da filosofia que ele passa, é uma ideia de redenção, de transformação e de potencialização baseado no poder de Deus sobre nossas vidas. O que a sua formação teológica ajuda nesse impulsionamento empresarial? Ou você acha que não tem nenhuma relação? Ela existe sim, ela não existe no cenário de impor dogmas religiosos goela abaixo das pessoas. Agora, existe aqui uma linha mestra que direciona um comportamento, porque para os cristãos, eles acreditam que Deus está numa obra de redenção no mundo, né? Então, ele está redimindo as famílias, ele está redimindo as pessoas, os trabalhos. Então, nessa obra de redenção, é importante a pessoa entender o que está sendo reestruturado nela, as relações tanto pessoais quanto também profissionais. Então, no meu caso, o meu papel é ajudar essa pessoa a entender aquilo que está sabotando esse crescimento dela, sabotando esse processo de jornada pessoal, de crescimento, entendimento de quem é ela, é o papel dela ali naquele núcleo onde ela vive, né? E também acessar quais os recursos
que foram concedidos a ela e que ela também desenvolveu. Então, o meu papel se torna ajudar essa pessoa a entender assim, ó, opa, peraí, aonde eu estou me sabotando? E quais as ferramentas eu tenho para poder sair desse ciclo? E eu, particularmente, sou apaixonado nisso e vejo muito processo de crescimento da pessoa. Você falou sobre sabotagem, e quando eu estava estudando aqui sobre o seu material e estava vendo uma resenha sua e outra entrevista que você deu, você toca nesse ponto da sabotagem, eu quero desenvolver um pouco mais. Você Uhum. vem com algo profundo como Tolkien e eu continuo no pop. Nós temos um músico, que é o Lulu Santos, que é da minha geração, dos anos 80, e ele cantava uma música que dizia: Eu não quero sobrar de vítima da circunstância. Eu Uhum. já falei isso para muita gente, né, sobre essa fala do Lulu Santos para mim, quando eu tinha 16, 15 anos, ela foi muito determinante, porque eu não quero que as circunstâncias do mundo definam para mim de forma que eu seja vítima de um mundo que é algoz, né? Primeiro eu quero falar sobre isso, depois eu quero falar sobre autossabotagem. As pessoas, elas costumam ser vítimas das circunstâncias ou elas se deixam colocar como vítimas das circunstâncias? As duas coisas, É o mundo que massacra os projetos? as duas coisas, elas entram nesse papel. Porque, por exemplo, lá, Giovanni, no livro, eu falo de 7 personagens. Eu criei essa linha dos personagens até com figuras, para ser mais lúdico e mais claro, mas sempre a pessoa escuta uma historinha na cabeça dela. E aí, em alguns cenários, ela ceder a essa historinha é mais fácil. Ela justifica um fracasso, ela justifica uma não mudança, ela justifica um não posicionamento e evita a jornada dolorosa do crescimento. Ela é vítima. Então, é mais fácil eu poder dizer o seguinte: olha, não me promoveram, ao invés dela analisar as razões pelas quais ela não demonstra para o ambiente que pode ser um solucionador de problemas ou pode criar ali situações que gerem mais crescimento, tanto para ela quanto para a empresa que ela trabalha. Então é mais fácil ela dizer assim, ó, meu chefe não me promoveu. Então a proposta é convidar as pessoas para dizer, certo, vamos analisar então os cenários que não levaram a essa não promoção? E essa resposta precisa chegar a um ponto onde a pessoa, eu não fui proativo, ou eu não dei esse passo aqui, propondo ou gerando valor no ambiente onde eu trabalho, porque senão ela sempre fica como vítima, ou ela sempre fica ali como. Agora, depende muito, o que eu coloco lá no livro, Giovanni, dependendo do estilo de personalidade da pessoa, ela assume um determinado personagem. Alguns é o vítima, outros é o atropelador de tudo. Então, ou seja, não, eu preciso criar mesmo, eu preciso estar na correria. E esse estar na correria, na verdade, é também um personagem que ele cria para poder justificar um fracasso ou para justificar um não desejo de ter um crescimento. Porque até você falou assim, Eduardo, estava falando de autossabotagem. Quero até dar um exemplo, se me permite entrar no ponto. Não, já vamos entrando, porque esse Então, já tá era, bom. inclusive, a minha próxima pergunta. Qual a diferença da vítima para aquele que se autossabota? Tá, vamos lá então. O que é o processo de autossabotagem? Você sabia que tem pessoas que têm medo do sucesso? Sim, sim. Aí você pode dizer assim para mim, Eduardo, mas que tolo vai ter medo do sucesso? Depende. Depende de como nós estamos naquela situação e depende do que a possibilidade do sucesso pode gerar para nós de ameaça. Vamos supor, eu tenho um personagem aqui chamado Joãozinho. Né? Eu estou dando o nome de Joãozinho porque isso aqui são histórias que eu escuto na minha jornada. Então, o Joãozinho, ele quer muito ganhar promoção no trabalho, precisa fazer uma apresentação para o chefe dele às 5 horas. Ao invés dele sentar na cadeira dele e fazer aquela apresentação excelente, ele vai e começa a dizer assim, ó, poxa, eu preciso ir lá no shopping comprar algo. Mas esse comprar algo não é necessário para a apresentação para o chefe. Mas ele começa a criar essas coisinhas para quê? Porque lá no fundo, ele está se boicotando, vai lá, apresenta para o chefe fala, olha, essa apresentação não está boa, ele acaba não recebendo a promoção que ele queria, aí no final ele diga assim, ó, tá vendo?
eu sabia que eu não ia conseguir essa promoção. Por quê? Porque lá no fundo ele sabia que aceitar a promoção ia colocar ele em muita evidência. Como é uma pessoa que tem medo demais da crítica, estar em evidência é ameaçador demais para ele. Então, com medo dessa ameaça, ele vai criando cenários para se sabotar. Faz sentido, Giovanni? São duas posições de pessoas que podem ser distintas. A pessoa que tem medo do sucesso, porque ele vai ter que se transformar numa pessoa mais responsável consigo próprio, porque o sucesso ele traz Isso, isso. exatamente. Tem aquele medo Tira da enorme, zona de conforto. exatamente. Tem aquele medo também de ser canastrão, não tem? Tipo assim, na verdade, eu sou uma pessoa um pouco menor que tem uma determinada habilidade que pode me colocar numa determinada posição. Mas essa posição requer que eu tenha uma outra característica que eu não gosto. Por exemplo, vamos pegar, o meu mundo é pop. E pop meio coroa, né? Pop meio cringe, né? Vamos pegar aí aquele rapaz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como é que é o nome dele? Zeca Pagodinho? O Zeca Pagodinho? Pagodinho, tá vendo? Não Zeca sou só eu Pagodinho. que sou pop, não, você também é pop. O Show, Zeca sou pop, pode. Pagodinho, ele é um cara compromissado com ele mesmo. Ele não sai da pessoa que ele é. Eu acompanho o Zeca Pagodinho desde que ele foi lançado pela Beth Carvalho. Vi ele no programa do Jô há 20 e tantos anos atrás. Acompanho, ele mora no mesmo endereço, no Xerém, que é um bairro pobre do Rio de Janeiro, né? Um bairro pobre. Ele mora na mesma residência dele a vida inteira. Assim que ele ganhou um dinheiro ali, ele montou a estrutura dele, né? Ele não mudou os hábitos dele em nenhum tipo. Ele não aderiu. Mas é pouquíssimas pessoas que conseguem atingir um patamar de êxito, de sucesso e conseguem manter o ser humano que eles são. Não é isso? Então, até onde as pessoas se sabotam porque elas não conseguem estar no nível do sucesso? Faz sentido a minha pergunta? O que eu coloco no primeiro capítulo lá do livro existem razões pelas quais as pessoas entram nesses personagens sabotadores. E isso tem a ver com aquele cenário de ameaça, ao que te dá medo. Então, imagine, e cada pessoa, dependendo da personalidade dela, da maneira como ela foi criada, ela vai ter ali alguns medos dominantes, né? Então, imagine, você tem alguém que tem muito medo de ser criticado. Para outros, a crítica não é um grande desafio. O grande desafio é ela não chegar a uma posição de maior sucesso ou maior reconhecimento da empresa. Para outros, você tem aqui um medo de não ser amado, de ser rejeitado, não é? Para outros, o que pega mais é aquele medo de ser injustiçado. Então, depende do seu perfil, da maneira como você foi criado na sua família, de toda a história que compõe aí o seu enredo, esses medos pulam mais. Então, o que eu digo lá é, dependendo da sua situação, a situação que te ameaça, você vai escolher um determinado personagem, né, que vai acabar sabotando o seu potencial e acabar sabotando ali a sua performance. E também até a sua própria identidade, te deixando confuso. Por que eu falo personagens? É só uma maneira que eu escolhi no livro de trazer mais clareza por meio de incorporar maneiras e comportamentos que as pessoas têm e agem no dia a dia quando estão se sentindo ameaçadas. Isso é quando o casamento está com os seus desafios, quando uma pessoa percebe alguém mais novo entrando no trabalho e essa pessoa traz um conjunto de habilidades que ela não tem, ou, por exemplo, uma transição de mercado onde requer de mim que eu saiba de novos produtos para oferecer para essa nova base de clientes e eu me sinto ali com medo, né? Será que eu vou conseguir performar bem? Será que eu vou conseguir estar à expectativa do meu chefe? Será que eu vou estar conseguindo estar à expectativa do mercado? Então, tudo isso ativa o que eu vou chamar no livro de modo sobrevivência. Eu preciso sobreviver. E aí, nesse modo sobrevivência, ela coloca ali uma roupagem que, na verdade, vai matando ela aos poucos. E se a pessoa tem essa perspectiva, ela começa a dizer assim, peraí, eu não preciso recorrer a estratégias que me sabotam. Eu posso caminhar com estratégias que me levam para uma jornada de crescimento. Você escreve com qual propósito?
ajudar as pessoas nesse processo de transformação ou a se sentir bem com a transformação proposta? Eu acredito que as duas coisas. E ainda trago mais uma. Se escreve porque você é parte daquela escrita. Então, se você for pensar... Escreveu para você, né? Escreveu para você mesmo, né? Se você for pensar numa analítica de escrita, eu estou escrevendo... Aquilo ali sou eu também, né? Então, é um conjunto. E é nessa beleza de dizer o seguinte, olha, a gente tem de mim aqui e tem de você também, e nessa troca a gente cresce, ao invés da gente poder criar só aqui uma armadura ou um teatro fingindo que está todo mundo bem, não tem desafios, não, peraí, a gente tem aqui todos esses desafios propostos, mas junto a gente pode trocar experiências e crescer. Você lançou o outro livro, Bora pro Jogo, no final do ano, 2019. Você está lançando esse livro agora, em dezembro e janeiro. Qual a relação dessas propostas com final de ano e começo de ano? Eu ainda digo mais. Eu estou levantando uma bola de vôlei para você. E eu vou dizer ainda mais. Giovanni, naquele ano que eu vim aqui no programa e lancei o livro, nós falamos sobre oportunidades e possibilidades, e veio o Covid. O Covid. Essa é outra... Eu respondo muito, não, que eu tenho uma pergunta para fazer exatamente sobre o tipo de pessoa que você escreveu naquela época e as pessoas de agora. E eu vou dizer para você, e aqui, quando eu pensei assim, poxa, eu vou encontrar com o Giovanni de novo, eu vou falar de um novo livro, que bomba que será que vem esse ano? Brincadeiras à parte, mas o que me chama a atenção é essa postura de curiosidade para a vida, Giovanni, ao invés de uma postura de julgamento e rótulo com medo e desespero. Entende? Então, assim, naquela época que eu cheguei, que aconteceu o lockdown, eu tive implicações graves com o lockdown, né? Então, aqui eu vejo, poxa, mas aquela experiência, até mesmo profissional, me tornou uma nova pessoa, me trouxe novas perspectivas. Então, a postura de curiosidade para a vida ao invés de eu olhar para uma situação desesperadora e falar assim, meu Deus, agora é o fim, eu posso pegar aquilo e falar assim, opa, isso aqui parece ameaçador, mas deixa eu explorar isso mais. Nós estamos vivendo agora, nós estamos fazendo essa entrevista dia 19 de dezembro de 2022, e nós estamos com parte da população brasileira muito chateada com o resultado político, né? E crendo que vai acontecer uma catástrofe, um fim dos tempos no ano que vem. Tudo aquilo que eles não tiveram de preocupação, não parece que teve essa preocupação, esse grupo específico, em relação ao Covid, eles estão tendo esse prognóstico em relação ao ano que vem. A sociedade brasileira está muito preocupada com os caminhos da economia, estão muito preocupados com os caminhos políticos, né? Nós temos diversos desafios aí para 2023. Aonde que você crê que a tua obra pode contribuir para esse manancial de mentes? Antes, eu quero que você responda uma pergunta para mim. Quando você escreveu em 2019, você queria trazer soluções para pessoas de 2019. Agora, você escreveu e está lançando para um público de 2022 para 2023. Qual a diferença desses dois públicos? Então, você vai responder essas duas perguntas no próximo bloco e você permanece conosco. Você está no lugar certo. Impulsionar a advocacia e defender a cidadania não sai da nossa cabeça. E saber que, por defender seus direitos e a cidadania, não saímos da sua cabeça,
é motivo de orgulho para nós. A OAB Goiás sempre estará ao lado da sociedade para defender os direitos, os deveres e a cidadania de todos. E cada um que faz a sua parte ajuda a garantir a defesa da cidadania também. OAB Goiás, primeiro lugar no Pop List 2022 na categoria Entidade de Classe. OAB Goiás, impulsionando a advocacia e defendendo a cidadania. Programa Controverso, segundo bloco, de volta com Eduardo Rodrigues, lançando esse livro aqui, ó. O pessoal da edição vai estar mostrando para você. Chega de andar em círculos. Você que está começando o ano, você que está com muitas ideias na cabeça, começa se alimentando de coisa boa. Eduardo Rodrigues, não foge da minha pergunta, não. Você escreveu em 2019, Bora pro Jogo, por um tipo de pessoa que estava na sua cabeça, e você chama agora, Chega de Andar em Círculos, para qual tipo de pessoa? Qual a diferença da mente desses leitores daquela época para esse momento? Eu acredito que os desafios, eles são parecidos, me entenda, mas eles não estavam tão conscientes, tá? Então, a gente vai falar aqui em diferença de consciência. A mudança de desafio é nesse nível que eu vejo. Porque se a gente for pensar, o mercado que tem cada vez mais aí a sua... É um mercado volátil. Então, você tem um mercado muito complexo que muda totalmente. Então, as pessoas, elas montam um negócio e precisam se adaptar constantemente àquilo que esse mercado que compra está dizendo, está pedindo, está falando, não é? Agora, o que eu acredito que depois, pós-pandemia, aconteceu? A realidade de mudanças no trabalho, mudanças na vida, as pessoas foram empurradas para isso. Então, a pessoa que ainda estava se segurando de alguma maneira a uma zona de conforto, ela foi jogada num cenário incerto. Então, por exemplo, várias das pessoas que eu das empresas que eu prestava consultoria falavam sobre trabalho remoto. Estavam num processo de implantação de trabalho remoto. Mas o processo estava longo. Em alguns momentos até estava engavetado mesmo. E agora a pandemia vai e joga essas pessoas nesse novo cenário. Então, você tem ali pessoas que precisam ser mãe em casa, né, pai em casa, atender alguém por um call e colocar nisso na agenda também lavar uma panela, porque a assistente que trabalhava não vem mais. Então, ele precisa se adaptar em todo esse cenário. E aí, o que ele começa a observar? Realmente, não são só habilidades técnicas que eu preciso. Eu preciso de habilidades que me ajudam, e as pessoas recorrem a mais exercício de respiração para reduzir a ansiedade. As pessoas falam mais sobre meditação, as pessoas falam mais sobre desenvolver habilidades de comportamento. Então, você tem as pessoas, pessoas que lidam diretamente com a ansiedade. Em muitos casos, pessoas nem falavam em desenvolvimento pessoal. Era só o desenvolvimento acadêmico. Não, eu preciso de um novo curso. E ela começa a perceber que ela precisa de habilidades diferentes para lidar com esse mundo. Por favor, você pode trazer um pouco para a gente que habilidades são essas que você desenvolve tão bem no seu livro e como que elas realmente podem ajudar as pessoas para deixar de andar em círculos e poderem estabelecer os seus projetos? Sim. Vamos lá. Por que eu coloco que são habilidades e não receita de bolo? Importante começar dizendo por aí. Porque a receita, é algo muito 1, 2, 3. Num mundo que é complexo, em personalidades tão diferentes, aquilo passa a não ser aplicável em alguns cenários. Agora, quando eu estou falando de habilidade, eu estou falando de uma autoconsciência maior, onde a pessoa ela começa a olhar o cenário, que é desafiador, que ela está enfrentando, e ela fala assim, baseado nesse cenário que eu estou enfrentando aqui, o que eu tenho como recurso? O que eu posso aplicar em termos de ferramentas, tanto da minha personalidade quanto aquilo que desenvolvi, para eu poder lidar melhor nas relações e lidar melhor aqui no meu próprio crescimento pessoal. Então, quando a pessoa entende que não é uma receita de bolo, mas habilidades em que ela vai desenvolver,
ela começa a aumentar as possibilidades. Por exemplo, quando eu converso com a minha esposa, eu percebo que vai se posicionar melhor em oportunidades, seja no mercado, seja nas relações, por meio das forças de comunicação que ela tem. Ela é uma excelente comunicadora. Então, quando ela desenvolve essas habilidades de diagnosticar as potencialidades de comunicação que ela tem e como utilizar isso para enfrentar os seus desafios, ela abre uma janela de oportunidade. Agora, no meu caso, quando eu vou me posicionar em um determinado desafio, eu me posiciono muito por meio das minhas habilidades estratégicas, que é ajudar as pessoas a saírem do outro lado no meio de um caos. Então, quando eu digo as habilidades, desenvolver as habilidades é importante, por quê? Porque a pessoa começa a dizer assim, opa, eu não vou pegar a receita de bolo que funcionou para o Giovanni, porque o Giovanni é um outro tipo de personalidade, eu vou entender o que eu tenho como recurso, como funciona a minha personalidade e como eu posso aplicar isso no meu dia a dia. Então, vai muito da pessoa entender a linha que ela foi formada, o que ela tem de recurso para poder, então, organizar a vida dela usando as forças que ela tem e não ficar focada nas fraquezas ou nos desafios. Dá um spoiler aí, fala 2 habilidades para o nosso telespectador. Sim, falo. A primeira delas é identificar esses sabotadores que eu falei lá no começo, tá? Por que é importante a pessoa identificar os sabotadores? Vamos pensar aqui num casal. A mulher está esperando que o marido mude, ou a mulher quer que o marido mude, ou o marido quer que a mulher seja de outro jeito. Se a pessoa fica nesse jogo de jogar e terceirizar a responsabilidade para o outro, ela não vai sair desse ciclo. Aí é o que eu falo, ela continua andando em círculos. Então, quando ela percebe lá no meio do livro, que eu chamo a primeira habilidade, conscientização do seu personagem, você vai parar de olhar mais para o defeito do outro e começar a entender você. E aí você pode fazer as correções que estão debaixo do seu controle. Porque mudar seu marido, mudar sua esposa, não está atrás do seu controle. Segunda habilidade. A segunda habilidade é resgatar as suas forças. Eu faço uma pergunta constantemente para as pessoas, Giovanni. Eu faço o seguinte para elas. Me diga 3 talentos ou 3 habilidades que você tem. O que você faz bem? Normalmente, Giovanni, as pessoas me levam 1 a 2 minutos para poder me responder quando me respondem. Ou seja, se a pessoa não tem ideia daquilo que ela faz bem com excelência, como que ela se promove no mercado de trabalho? Como que ela utiliza os recursos para poder gerar valor onde ela está? Seja na comunidade, seja no trabalho, seja no relacionamento. Então, a segunda habilidade é você resgatar os seus recursos. Eu disse a primeira, conscientizar do personagem que te sabota, que te deixa andar em ciclo, mas você não pode só conscientizar do gigante. Você precisa também entender os recursos que você tem para atacar o gigante. As outras 5 tem que comprar o livro, né? Dia 24 de janeiro, aqui em Goiânia, lá na livraria Leitura, no Goiânia Shopping. Rapaz, eu te fiz uma pergunta e eu não vou correr dela, não. Eu não quero que você corra também, não. Nesse momento do Brasil, é um momento muito político e nós temos metade da nação um pouco chateadas aí com o resultado da eleição. E as pessoas não estão um pouco presas a essa questão, como se essa questão política fosse absoluta para o futuro de cada pessoa, não? Lembra que eu falei para você que, para mim, os desafios continuam sendo os mesmos e a consciência é que muda? Em relação a 2019 e 2022. Eu digo na história da humanidade, é como diz Salomão, um rei muito sábio, fala, gente, não tem nada novo debaixo do sol. Agora a gente está aqui trazendo uma nova consciência, que é o quê? Você tem um país polarizado, né? E nesse país polarizado, você tem 2 lados. Por exemplo, antes da eleição, você tinha os 2 lados que estavam dizendo assim, poxa, se uma linha determinada política partidária vencer, eu estou lascada, minha vida não vai ter como prosseguir. Como se isso fosse possível, né? Mas você também tem outras pessoas dizendo, poxa, a minha vida vai ficar totalmente paralisada, porque o que vem por aí eu não estou dizendo que nós não estamos fechando os olhos para possibilidades de desafios que vêm, certo? Em qualquer caso das situações. O que eu estou dizendo aqui é importante a pessoa
resgatar o papel de pequeno fabricante que eu falei lá do início. Eu posso criar novas realidades. Eu posso criar novos cenários. A pessoa entra num desespero em que ela diz assim, a minha vida parou. Se ela continuar nessa proposta, ela não vai crescer. Eu gosto muito, eu não sei se você já leu as obras de Viktor Frankl. O Viktor Frankl é um psiquiatra, psicólogo, que viveu nos campos de concentração. E ele tem uma frase, Giovanni, que pega muito e traz muita reflexão para o meu coração. Ele diz assim, ó, nós que vivemos no campo de concentração, percebíamos que alguns homens que tinham um pequeno pedaço de pão repartiam com os outros que não tinham nada. Qual que é a conclusão que Viktor Frankl chega? Ele fala assim, depois de observar, eu sei que isso eram poucos homens, mas depois de observar essa atitude desses homens fazendo esse repartir do pão, eu chego a uma conclusão. Tudo pode ser tirado de um homem, menos a última das suas liberdades. Qual escolha vai fazer nas diferentes situações? Então, quando você caminha, independente de qual partido político ganhou, independente se tem... Porque aqui a gente está falando de um partido político, mas lembra que eu falei que não é novo. Foi a Covid. Foi outra situação no passado, não é? Era... Quebra da Bolsa... Você é muito menino, você não deve ter vivido a hiperinflação dos anos 80, né? Rapaz, vivi, e a minha mãe dizia assim, tem cara de menino, porque minha mãe falava assim, ó, vamos logo, porque a gente não pode comprar tênis depois do almoço, porque vai virar o preço. Aí, a gente aqui na loja, antes do almoço, porque senão depois que almoçava, o tênis já estava outro preço. A gente fala isso hoje, as pessoas não fazem ideia do que é isso, né? Da gente precisar fazer agora, porque depois não pegava mais, simplesmente isso. Agora, eu vou te perguntar uma outra questão. Tem a ver, eu estou misturando um pouquinho os temas que nós já tratamos. Eu te perguntei sobre a questão da oportunidade desse material que você traz em relação ao final do ano e começo de ano, você deu uma fugidinha disso aí. A implicação principal tem em relação a que é um momento propício das pessoas estarem fazendo seus projetos? Por que os ciclos são importantes? Se você for pegar na história do homem, Giovanni, é importante para a criancinha passar da 4ª para a 5ª série. É importante ter o rito de passagem. Por quê? Porque é o momento onde a pessoa recruta energia psicológica para poder ir para o novo ciclo. É importante porque a pessoa recruta a energia física para poder lidar com o novo ciclo. Então, os ritos de passagem são positivos, são bons. As pessoas falam assim, ó, isso é balela. Eu não estou achando que algo mágico vai acontecer. Não estou dizendo de magia. Eu estou dizendo da própria questão da psique humana mesmo. Poxa, o ciclo de passagem, a pessoa recruta novas energias. Então, vamos ajudar, vamos aproveitar esse novo ciclo para que a pessoa possa fazer novos planos e também gerar novas metas para o próximo ano. Nós sabemos que tem 2 probleminhas aí. Primeiro, porque existe uma grande insatisfação das pessoas consigo próprias. Como é que eu, insatisfeito comigo, eu vou acreditar que eu dou conta de fazer algo melhor do que aquilo que eu sou? Ok. Sem fazer aquele merchan descarado, né? Isso, né? Porque... Compra um livro, doutor Giovanni, compra um livro. Mas por que eu... Giovanni, um ponto importante aqui é por que existe um índice tão grande de insatisfação dos brasileiros? Em 2020, a Consumotesta fez uma pesquisa com brasileiros e chegou à seguinte conclusão. 58% dos brasileiros estão insatisfeitos com a sua vida. E mais do que isso, 8 em cada 10 brasileiros não conseguem tirar um projeto do papel. Não tiram um projeto do papel. Então, eu entendo, e ali os dados mostram, o que a gente percebe é que, primeiro, a pessoa está enredada por uma felicidade fabricada. Então, essa mentira, lembra que você está me forçando aqui a falar da terceira habilidade. Venha! A terceira habilidade que eu falo lá no livro é você precisa ser hábil em entender
como a sua mente trabalha. Porque se você não entende como a sua mente trabalha, você começa a ceder a esses conceitos da felicidade fabricada, e a hora que você vê, você está insatisfeito com a sua vida, insatisfeito com a sua família, querendo ser o outro. Então, lá eu coloco uma ferramenta interessante que ajuda a pessoa a fazer um questionamento, dizendo assim, opa, peraí, isso é fato ou isso é uma interpretação que eu estou dando para o fato? Porque muitas vezes a insatisfação das pessoas, Giovanni, tem a ver com a interpretação que ela dá para o fato e não para um fato em si. Então, por isso, se tornar hábil em entender como a sua mente está trabalhando é importantíssimo para qualquer pessoa em qualquer época. Você fala sobre felicidade fabricada. Isso é um pouco além daquilo que as pessoas estão falando muito sobre a felicidade de Instagram, né? Ou é exatamente a felicidade do Instagram que você está atacando? O Instagram manifesta e potencializa questões humanas que já são antigas. Por exemplo, vamos voltar lá no rei Salomão, quando ele escreve Eclesiastes. Ele vira e fala assim, olha, isso acontece, você quer por causa da inveja, ou seja, a pessoa quer aquele bem, aquele objeto, porque aquilo ali está sendo mostrado para o outro. O outro olha e fala, eu quero aquilo também. Né? Então, Salomão já está falando lá na antiguidade, dizendo, é isso que está levando você para. O Instagram potencializa isso. Ele traz aquilo ali na sua cara e a todo momento. Né? Aqui, no passado, você saía para a rua e via aquele carro. Agora você abre o celular na sua casa e vê o seu amigo com o carro. Então, e aí você é muito mais exposto ainda. Mas a raiz é a mesma. Né? Agora, isso aumenta o grau de ansiedade, isso aumenta o grau de insatisfação em número extremamente maior. Né? Mas vamos falar um pouco sobre isso. Além da questão pessoal, há também o que você trata, você trata sobre o ecossistema, não é isso? A pessoa tem que mexer no seu ecossistema também, ou seja, no universo que está em volta dele, para que ele possa implementar essas mudanças? Seria eu ser um super-homem, né? Então, não tem como ele controlar todo o ecossistema, mas ele pode... Não controlar, mas influir, né? Isso, ele pode influenciar um ecossistema. Então, por exemplo, eu não posso controlar a mudança da minha esposa, não posso mudar a minha esposa, não posso mudar o meu filho. Agora, eu posso influenciar na mudança do meu filho, eu posso influenciar na mudança da minha esposa, eu posso influenciar na mudança dos meus funcionários. Depois eu quero comprar esse livro, por favor, tá? Influenciando a mudança da esposa, influenciando... Você vai lançar ele quando? Eu posso fazer reserva? Não, isso aí, se você ler as habilidades, você vai tirar muito insight para isso aí, viu? Já pode comprar o atual, né? Já pode comprar o 24, vai fazer a leitura lá no Coelho Shopping. Porque, na verdade, Giovanni, não é que é a solução de todos os problemas, mas é gerar um diálogo aberto e honesto com o leitor para ajudá-lo a ver a vida dele por uma outra perspectiva e como ele pode influenciar o ecossistema que ele convive e vive por uma nova perspectiva. Eu quero fazer agora uma série de bate-bolas com você. Eu quero te perguntar um pouquinho sobre algumas questões que nós até conversamos na preparação desse diálogo, desse bate-papo, sobre a diferença, mas nós já pontuamos um pouco sobre isso. Protagonismo versus eventos externos, criar a vida, esperar por alguém. Eu gostaria de fazer esse bem bolado contigo, jogando para você e vendo o que é que você nos responde, mas no próximo bloco. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.
Impulsionar a advocacia e defender a cidadania não sai da nossa cabeça. E saber que, por defender seus direitos e a cidadania, não saímos da sua cabeça, é motivo de orgulho para nós. A OAB Goiás sempre estará ao lado da sociedade para defender os direitos, os deveres e a cidadania de todos. E cada um que faz a sua parte ajuda a garantir a defesa da cidadania também. OAB Goiás, primeiro lugar no Pop List 2022 na categoria Entidade de Classe. OAB Goiás, impulsionando a advocacia e defendendo a cidadania. Programa Controverso, terceiro e último bloco, e estamos aqui hoje com o autor Eduardo Rodrigues, lançando seu livro Chega de Andar em Círculos. Ele que é consultor empresarial de desenvolvimento humano. Eduardo, de novo, eu queria fazer o convite a você, telespectador, você internauta, que no dia 24 de janeiro vá prestigiar o autor na livraria Leitura, aqui em Goiânia, no Goiânia Shopping. Eduardo, bate bola rapidinho aí com o tempo que nós temos, tá? Protagonismo versus eventos externos. Qual é a grande característica aí que faz com que as pessoas fiquem andando em círculos ou para ela deixar de andar em círculos? A pessoa ficar esperando que a oportunidade bata na porta dela, isso vai fazer ela andar em círculos. A fada madrinha não vai vir, não vai transformar os seus sapatos em cristal. É importante a pessoa se expor a riscos e procurar desenvolver e organizar a vida dela ao redor daquilo que ela tem como história, os seus talentos e também as suas possibilidades próximas a si. Então, esse é um ponto importante, não esperar que isso bata a sua porta. Abra a sua porta e vá se expor. Ou seja, aí vem já outra questão que nós trabalhamos também, mas eu acho que é exatamente a mesma, né? A diferença entre criar a vida e esperar por alguém. É isso? Mas ela traz uma nuance diferente. Por quê? Porque eu posso sair de casa e quando eu saio de casa, eu ainda fico esperando alguém passar e comprar o meu produto. Eu fico imaginando um feirante, e aí ele monta ali a feira, e aí bota ali os tomatinhos dele e tal, e ele espera que alguém compre. Isso aí é um cenário de se expor. Só que criar também é o seguinte, espera aí, eu posso fazer a parceria aqui com a pessoa da banca do lado? Olha, você compra aqui a cebola e leva o tomate aqui do lado do amigo, e por um preço de combo. Ou ele pode gritar dizendo, olha, pessoal, aqui o tomate está com 10% de desconto. Ou seja, ele vai criando caminhos para poder criar, exatamente, criando caminhos para criar a realidade que ele gostaria de criar. É aquilo que eu falei, foi dado para nós essa habilidade criativa e a gente pode exercer isso. Eu vou compartilhar com você uma percepção a partir de uma história. Meu pai, ele foi um homem que veio da roça e ele foi fazer faculdade de Direito, ele se formou e se tornou advogado em 1974, fazendo um exame de ordem. Então, é uma pessoa que realmente investiu. Mas, na época dele, como é que começava-se a advogar quem não vinha de famílias abastadas, quem não vinha de uma família jurídica, com sobrenome jurídico? Na porta de casa, você faz um prolongamento, faz ali uma plaquinha bem modesta, nada de especial, porque naquela época, dos anos 70, né, o marketing era mais preto e branco, né? E ficava-se sentado aguardando que as pessoas viessem. Hoje, o número da OAB do meu pai era 3.000 e alguma coisa. 3.000 e alguma coisa, não chega a 4.000. Hoje, 2022, né, a OAB está em torno de 70.000 aqui de Goiânia, e se você colocar uma plaquinha na porta e esperar o cliente, você vai morrer de fome e não vai conseguir pagar o aluguel, e nem pagar o telefone, nem pagar o carro, e isso está sendo um grande problema, as pessoas se reinventarem. Bom, aí vem a questão que eu quero te perguntar, sobre a questão de aonde é o contexto que a pessoa está inserido dentro dessa expectativa. Eu conversei agora mesmo com você sobre, agora mesmo, olha o goianês rasgado. Agora mesmo eu conversei com você sobre a expectativa política, e você disse
que nem para melhorar a minha vida com a nova política que está chegando, e nem para piorar, porque não é aquele que eu queria, né? Na verdade, eu tenho que concentrar em mim, não é isso? Então, mas existe, acho que, um outro elemento aí fundamental. Nós tivemos também uma discussão agora, nesse período, que é a expectativa religiosa, a questão da religiosidade. Estou falando da espiritualidade, não. Da religião mesmo. Ela também teve muito tocada, né? Não, mas é porque Deus quer assim e assim por diante. E, na verdade, você está trazendo uma perspectiva que tem mais a ver com o mercado. Afinal de contas, a religião, o acaso, o destino, a política ou o mercado? O que é mais importante hoje para essa pessoa que vai construir o seu caminho? Você está me perguntando de que cadeira, né? Porque na minha perspectiva, eu não consigo dissociar espiritualidade, não consigo dissociar mercado, não consigo. Tudo faz parte de uma criação, não é? Então, nessa perspectiva divina. Então, vamos lá. Deus cria o homem e dá para esse homem habilidades. A palavra é cuide do jardim. Né? Vamos pegar ali Gênesis. Cuide do jardim. E dê nome para... Aí, às vezes, a pessoa vai lá e fala assim, que nome... Imagina, eu fico imaginando Adão, fala assim, Deus, que nome que é para dar para essa planta aqui? Oi, Adão, dá o nome que você quiser. Eu te dei a habilidade para criar. Então, tem pessoas que, às vezes, ficam passivas, esperando que Deus diga tudo o que elas têm que fazer. E Deus quer que ela exerça a habilidade dela criativa. Agora, nós estamos falando de uma potência que o Senhor nos criou com uma potência de competências? Sim, sim. Então, porque eu acredito que precisa ter um diálogo, e ele não é um diálogo do meio em termos de neutralidade e não posicionamento, não é isso que eu estou dizendo, mas esse diálogo pendular que é assim, ou é o super-homem de Nietzsche, Deus morreu, então eu, né, sou todas as coisas, e aí Nietzsche acaba no final da vida dele, sem ali todas as suas faculdades mentais, e cadê esse super-homem? Então, esse é um ponto. Aqui também eu vou ficar aqui parado só esperando por Deus, né, e vou esperar que um anjo traga um prato de comida na minha porta. E você tem aqui essa parceria, onde Deus ele cria o mundo e diz, olha, eu estou numa obra de redenção do mundo, eu te chamo a ser parceiro comigo. Não é você carregar o fardo, dizendo assim, eu sou o super-homem, né? Eu sou todo o self-made man, no conceito norte-americano, eu que vou me construir aqui. Não, eu tenho aqui uma linha de que Deus, como cristão, né, de que Deus está direcionando o homem nesse processo de restauração. Então, o mercado, ele também precisa ser um reflexo desse movimento de restauração, né? A interação com o mercado. Então, Eduardo, quais são as implicações disso aqui na prática? A pessoa vai para o trabalho e ela vai dizer o seguinte, não, Deus aqui é um conceito do fim de semana e agora eu vou trabalhar. Não, peraí. A maneira como a Trindade, eu olho para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um serve o outro, eu como líder vou servir meu liderado e vou me inspirar no meu processo aqui na hora de atender o meu cliente, servir o meu cliente. E isso é o que a gente acredita que a pessoa vai semeando esse tipo de virtude, ela vai colhendo esse tipo de virtude. Aí você vai falar assim, Eduardo, mas quando colhe tipo de virtude é sempre positivo? A priori não. Porque, às vezes, a pessoa vai ter um negócio fechado, porque aquele produto que ela ofereceu, o mercado não aceitou, mas vai haver a provisão de uma outra parte, porque a maneira como ela manteve aqueles relacionamentos comerciais durante o negócio dela foi tão virtuoso que aquilo foi plantio e depois virou colheita. Então, por isso, a pessoa precisa entender o trabalho mais como, não é carimbar papel, é passar virtude para as pessoas, é viver virtude com as pessoas. Você está trazendo uma espécie de análise, e eu quero deixar muito claro, até porque muitos dos nossos telespectadores são religiosos da fé evangélica, cristã evangélica. E eu sou pastor, você é teólogo,
né? Mas esse aqui é um programa eminentemente voltado para as perspectivas sociais, não é isso? Mas é muito interessante a gente entender, o Eduardo, que o que você está dizendo não é dentro da horizontalidade da religião. Ou seja, aquele relacionamento que a gente tem com o CNPJ e com o templo onde a gente vai exercer a fé. Você está colocando mais, são virtudes que são verticais, da verticalidade. Aquilo que eu me relaciono com Deus, recebo dele por inspiração e me caracteriza o meu interior e eu compartilho. Me parece que tem um pouco a ver com isso ou eu estaria errado? Não vou ficar preso nessa questão espiritual, não, tá? É só Tá, uma tá. curiosidade que me bateu. Não posso perder a oportunidade de ter um teólogo também aqui, né? Não vou São as abusar de duas você coisas. só. Hã? Eu acredito que são as duas coisas. Pela perspectiva cristã, tá? Ela é muito clara, dizendo assim, olha, né, no Novo Testamento, você não pode falar que ama a Deus se você não ama a pessoa do seu lado. Então, isso se mistura, né? Porque isso se torna tangível quando eu me relaciono com a pessoa. Então, quando eu estou atendendo o meu cliente, mais do que simplesmente se eu não atender ele bem, eu não vou ter dinheiro no meu bolso. Não, peraí. Eu vou atender ele bem, porque às vezes o atender ele bem vai fazer, ele pode até não comprar aquele segundo produto. Porque ele pode chegar a uma conclusão que aquilo ali não era para ele. Mas a confiança que foi gerada no relacionamento é um plantio que eu vou colher no futuro. Isso já aconteceu comigo, Giovanni. Por exemplo, fui vender um determinado produto e a maneira que eu expliquei, a pessoa disse, Eduardo, você acredita que isso aqui é para mim? Eu falei, neste momento, me parece, pelo que você está falando, que não é para você. Ela falou assim, certo. Então, eu teria que ter um nível básico aqui primeiro. É isso? Eu falei, exatamente. Você consegue me atender nisso daqui? Não consigo, mas consigo te indicar uma pessoa. Então, nesse sentido aqui, depois de 6 meses, essa pessoa me procurou novamente e me indicou mais 5 novas pessoas. E sabe o que ele me disse? Ele falou assim, pode fechar negócio com ele. Por quê? Porque ele não vai te empurrar a goela abaixo uma solução. Ele vai caminhar com virtude. Então, até foi dessa conversa que eu gravei essa palavra e levei para mim. Ele não tem a mesma religião que eu tenho. Na verdade, eu nem sei qual era a religião dele. Mas a questão era, o que estava em voga ali é um relacionamento que tem troca de virtude. Por quê? Porque se eu semeio isso, eu vou colher. Né? É a lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu vou colher. E é interessante, só para fechar esse ponto e nós irmos um pouco mais à frente, até porque tem poucos minutos, temos só mais 7 minutos. A gente percebe isso eu particularmente, em 3 momentos importantes da Bíblia. A primeira é a questão de Jó, né? Jó era muito próspero, muito íntimo de Deus, mas ele tinha fazenda, ele tinha gado, ele conduzia bem a família dele. Quando a gente percebe Paulo orientando como que deve ser o presbítero, o líder, né? Ele tem que ser um pai exemplar, um marido exemplar e ser um bom gestor dos seus negócios. Então, há uma relação entre a espiritualidade, mas com o sucesso e com o desenvolvimento da pessoa, mas uma obrigatoriedade para que essa pessoa que tem fé, para que ela produza, né? Para que ela seja pragmática. É como você disse que Adão foi colocado, inspirado por Deus, relacionava-se com Deus todos os dias, mas ele tinha que cuidar do jardim. As dores vieram em razão do pecado. Outro momento interessante é a questão do sofrimento de Elias, né? Elias ali arrasado, arrebentado, Deus veio, supriu. Comeu, filho? Comeu? Tranquilo? Tá. Agora você vai e anda, porque tem um trabalho para você fazer, que é esse. E Elias se atira àquele trabalho. E a parábola de Cristo em relação aos servos, né? Tem um servo que espiritualidade demais pega, enterra o talento, fala, não, eu sei que o senhor é muito, muito zeloso e eu enterrei o meu talento aqui, toma ele de volta, né? E ele fala, não, me dá esse talento e eu vou passar para um outro servo meu que multiplicou o meu recurso. Então, só para terminar esse momento espiritual nosso aqui, voltarmos para o mercado. De Tá, qual eu mercado? posso só... Pode, lógico, o programa é seu. Porque eu acho importante só fazer um adendo aqui para o ouvinte, né, para a pessoa que está nos assistindo, que é, quando a gente está falando desses exemplos que citam a Bíblia, as Escrituras Sagradas, aqui não é para poder encerrar todo mundo dentro de uma perspectiva religiosa evangélica. A gente vê
o desejo de espiritualidade surgindo nas organizações ao redor do mundo. As pessoas não falavam um tempo atrás de propósito. O propósito é espiritual. As pessoas estão ajudando os seus liderados a encontrar propósito, porque as pessoas estão esgotadas. As pessoas estão falando de perdão, perdoar o colega de trabalho, porque as pessoas estão ressentidas. As pessoas falam de poder encontrar um sentido maior na vida do que além do dinheiro, né? E entender essas conexões no mercado, não só como algo que eu fico sangrando para botar dinheiro no bolso, mas como assim, peraí, é um processo de colheita, porque se a gente for pensar em mercado, vamos voltar lá para trás, não era assim, lá atrás, né? Mas era o processo da agricultura, da semeadura e colheita. Era isso que era o mercado do passado, de muito tempo atrás. Então, quando a gente está falando de mercado de hoje, é claro que as modalidades mudaram, mas é a lei da semeadura e da colheita. Ou seja, eu preciso, né? Deixa eu Cortar, aproveitar, regar. porque nós só estamos com menos de 4 minutos. Sim, Nesses vamos 4 minutos, você consegue falar um pouquinho sobre esses mercados existentes e essa mudança que aconteceu do mundo VUCA? E o que é o mundo VUCA, para a gente fazer um encerramento? Sim, eu quero falar de uma perspectiva de quem é essa pessoa nesse mercado e nesse mundo VUCA, que isso é a minha especialidade, né? Então, por quê? Porque quando essa pessoa chega nesse mercado que a gente fala que ele é volátil, que ele é incerto, que ele é complexo e que ele é ambíguo, isso gera aqui uma ansiedade muito grande nas pessoas, porque ela começa a trabalhar numa empresa e ela está craque em vender esse determinado produto, mas aí o mercado já não quer mais esse determinado produto e ela precisa aprender um outro. Então, ela tem que estar constantemente se reinventando, né? Quando eu falei das habilidades e não receita de bolo, Giovanni, é porque essa pessoa ela precisa estar constantemente analisando o mercado, entendendo onde ela precisa se adaptar, mas ao mesmo tempo sem ficar colocando em xeque o valor dela como pessoa. Por quê? Porque você vai ter problemas como o etarismo, por exemplo, uma pessoa que tem 20 anos com uma pessoa que está ali nos seus 50 dizendo, será que eu sirvo para esse mercado? Será? Então, ajudar essa pessoa aqui a perceber assim, opa, peraí, eu não tenho 20 anos e não tenho toda a habilidade tecnológica desse garoto, mas eu tenho uma sabedoria que esse garoto não tem. Por quê? Porque informação, as pessoas terem muita informação não quer dizer que ela tem sabedoria. Sabedoria é diferente de informação. Então, eu posso explorar esses diferentes cenários, né? Um garoto aqui que tem muita habilidade tecnológica e essa pessoa que tem uma experiência e que pode agregar na equipe. A Credit Card está fazendo isso. A Livelo está fazendo isso. Está contratando gente com mais idade para, assim, fazer o quê? Trazer a experiência e resolver uma crise de talentos do mercado. Não sei se respondi a sua pergunta, mas... Olha, infelizmente o nosso tempo agora está quase que se encerrando, né? Temos aí 1 minuto e 40 segundos. E eu queria te agradecer muito, Eduardo. Eu acho que o papo foi muito gostoso, foi muito rico. Quero novamente, pessoal da nossa edição, joga aí o livro que nós estamos lançando no dia 24 de janeiro, aqui na Livraria Leitura, no Goiânia Shopping, né? Chega de andar em círculos. E eu quero convidar você a vir pessoalmente, ler esse livro e, se possível, acompanha Eduardo Rodrigues. Eu tenho crescido particularmente muito a cada contato que eu tenho com esse jovem escritor. Eduardo, fica aí os nossos microfones para suas considerações finais. Tá. Quem tiver interesse em já adquirir o livro, ela pode acessar www.chegadeandarencircos.com.br, tá? E você pode adquirir o seu livro para assim poder estar caminhando na sua vida pessoal e profissional e transformar as áreas que não avançam. Eu acredito que vai uma reflexão que traz aí grande ganho, não só em termos de pessoa nas relações, mas também na profissão e no propósito da pessoa no mundo. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Até o nosso próximo encontro.